E teve vitória 3-0 fora o baile. Palmeiras ganhou ontem de 3-0 do Vasco. Vamos falar um pouquinho do que foi o jogo, de como o Palmeiras se apresentou, como os jogadores, né, se apresentaram ali na partida também, rapidamente ali. E vamos falar do futuro do campeonato, né? Hoje tem jogo decisivo, domingo tem jogo decisivo, a gente tá na vice-liderança e o que esperar aí da competição. Bora pra vinheta! Fala galera, eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o Dinei Siqueira e esse é o canal O Pacto Alviverde, canal para falar de futebol de maneira alegre, divertida e descontraída, como tem que ser. É isso, vamos falar ontem 3-0 Verdão, hein? Palmeiras jogou muito bem e aí reforça aquilo que eu disse, né, no vídeo anterior, no vídeo de jogo anterior, que foi que a derrota contra o Bahia foi um tropeço. E na verdade, ontem, durante o jogo, eu até pensei bem, não sei nem se dá para chamar de tropeço não, eu acho que os jogadores, eles tiraram o pé contra o Bahia, com medo de se lesionar, com medo de machucar, por conta das condições do campo, tá? Por conta das condições do campo. E aí, né, o senhor Rogério Ceni, brincalhão, tomou uma ontem do Everton e tomou uma melhor ainda do Abel Ferreira depois, que não quis retrucar, que não quis dar no Rogério Ceni, ele simplesmente falou, é a opinião dele, tá tudo certo, sigo aqui com classe, né? É isso. O que difere o Abel do Rogério Ceni é só a quantidade de títulos que o Abel tem em tão pouco tempo aqui no Brasil, frente ao Rogério como técnico, né? É isso. Bom, vamos seguir, né? Vamos lá. Bom, o Palmeiras jogou ontem contra o Vasco e logo aos 5 minutos e 30, 6 minutos ali, o Palmeiras já faz o primeiro gol. O primeiro gol num lance onde o Veiga, né, pega a bola ali no meio e ele tenta fazer o lançamento pro Vitor Roque. Vejam bem, ele tenta fazer o lançamento pro Vitor Roque no meio, porque o Flaco tá abrindo aqui e o Vitor Roque, ele tá saindo da esquerda para dentro, e aí o Veiga toca essa bola no meio. Mas essa bola bate no jogador do Vasco e vai na direção do Flaco Lopes, do Lionel Flaco Lopes. E aí, meu amigo, caiu no pé do Lionel Flaco Lopes, já era. Ó, domina limpando para a esquerda e bate do lado direito do goleiro sem chance nenhuma. E é 1-0 Verdão. Aí logo depois, na sequência, já tem ali o Piquerez que faz um cruzamento, né, buscando o Vitor Roque, o cruzamento, a bola ia pro Vitor Roque, mas aí a zaga do Vasco ajuda muito a gente, né? Um chuta a bola no outro que sobra na cara pro Flaco Lopes, que empurra para dentro do gol 2-0. Beleza, segue o jogo, né? E o Palmeiras jogando bem, com volume de jogo, com toque de bola, né? E lançamento, e, cara, volume de jogo muito bom. Aí a gente tem lá, né? Vamos falar, aí tem o terceiro gol do Vitor Roque, que depois ainda marca mais um outro gol, num lance maravilhoso, e aí realmente ele estava impedido, né? E ali se ainda que ele não tivesse impedido, ele estava voltando de impedimento. Então acho, ainda que, tá na mesma linha, não, o juiz poderia marcar porque ele estava voltando de impedimento. Ele está impedido, antes do jogador do Palmeiras lançar, ele vem, pum, pisa na linha e volta. Então, seria impedimento de qualquer maneira. No quarto gol, mas, cara, gol maravilhoso. Foi muito top. E o jogo seguiu, o Everton apareceu muito bem, então acho que o Everton, depois que o Carlos Miguel chegou, esquece, é outro jogador, tá? Não quer perder a posição de jeito nenhum. Então o Everton foi muito bom no jogo de ontem. Aí a gente tem o Giai, jogou bem, defendeu bem, subiu ao ataque, conseguiu fazer cruzamentos, foi muito bem. Defesa do Palmeiras extremamente segura, tranquila, Murilo e Gomes super tranquilo. O Murilo até tomou uma canseira em alguns momentos ali do Ryan, mas nada preocupante. Aníbal Moreno levou o cartão amarelo, mas não estava pendurado, então vai normalmente para o jogo
contra o São Paulo no final de semana. Inclusive, nenhum jogador do Palmeiras que estava pendurado, eram 7 jogadores. Nenhum jogador do Palmeiras que estava pendurado ficou suspenso para o Clássico. E aí eu acho que desses 7, nós teremos bastante desfalque aí contra o jogo, no jogo do Juventude, tá? Porque contra o São Paulo, muito provavelmente, o Palmeiras utiliza esse jogo contra o São Paulo para tentar zerar os cartões. Porque depois do jogo contra o Juventude, né? Lembrando que jogo contra o São Paulo, aí vem a data FIFA. Durante a data FIFA, o Palmeiras faz o jogo contra o Juventude, e aí depois, voltando da data FIFA, o Palmeiras vai ter aquele calendário absurdo, né? Flamengo, Cruzeiro, LDU, os 2 jogos da LDU no meio, e não dá para ir jogando, não dá para jogar contra Flamengo, contra Cruzeiro com jogador suspenso. Então acho que o jogo contra o São Paulo, a maioria desses jogadores aí deve levar o 3º cartão amarelo e ficar de fora do jogo contra o Juventude, tá? Feeling. Vamos ver. E aí a gente teve nosso meio de campo, que eu fiz a pausa aqui estratégica justamente para falar dele. Cara, nós tivemos aqui um meio de campo como poucas vezes eu vi o Palmeiras jogando, hein? Nós tivemos Felipe Anderson, Andréas Pereira e Rafael Veiga. Esses 3 jogadores ontem, eu assisti bastante ontem, eu vi o Abel, assisti a coletiva do Abel, revi o jogo, depois eu fui ver, vi o Dona, né, o Donati, vi o Dona, vi o Dom Bocalini, que é amigo vi o Boca, vi os 2 Bocas, né, o Dom e o Boca, vi o Parmeira Mil Grau, vi o Fabinho, vi o Carta, vi o Júlio, do Verdão Sempre. Eu assisti quase todo mundo. Aí depois eu fui ver o Vampeta falar, fui ver um monte de gente falar, e eu não vi ninguém falando isso. E aí eu falei, cara, não é possível, eu assisti o jogo errado, ninguém vai falar disso, ninguém percebeu isso, será que não? Aí fui assistir o jogo de novo, e eu de novo vi. Nós tivemos ontem 3 jogadores sem posição fixa no meio de campo. Vocês perceberam isso? Deixa nos comentários aí se vocês perceberam isso. Não tinha posição fixa. O Andrés, o Rafael Veiga e o Felipe Anderson, eles trocavam de posição o tempo todo. O tempo todo. O Felipe Anderson voltava para organizar jogadas enquanto o Rafael Veiga e o Andréas Pereira estavam mais à frente para armar. Depois era o Felipe Anderson com o Andrés e o Rafael Veiga voltando para buscar a bola. Depois era o Andréas Pereira voltando para buscar a bola com o Rafael e o Felipe Anderson mais na frente, com o Veiga e o Felipe Anderson mais na frente. Pelo amor de Deus, hein? Não é comparação, mas longe de comparar. Mas sabe o que todo mundo fala do carrossel, né? O carrossel holandês? Que na época era o time inteiro que roubava, a gente basicamente numa versão muito micro fez ontem. A gente colocou os 3 jogadores de meio de campo, o Abel colocou os 3 jogadores, e eu fiquei curioso, eu queria que alguém tivesse perguntado. Terminou o jogo, eu tive essa sensação e ninguém perguntou, fiquei assistindo, ninguém perguntou sobre isso, mas eu queria que alguém perguntasse se foi proposital ou se eles que fizeram isso mesmo, pro Abel, né? Porque, cara, o meio de campo ficou um meio de campo absurdamente rápido, criativo e deu um nó na cabeça do Vasco de uma maneira absurda. Não tinha posição definida, os 3 não tinham posição definida, eles ficavam trocando aqui de posição o tempo todo. Isso foi muito bom. O Rafael Veiga, que não foi o Rafael Prime, mas ele já voltou melhor do que ele estava sendo nos últimos jogos dele, hein? Antes da lesão. Já voltou bem melhor. Esse Rafael Veiga eu quero de titular no meu time. Esse eu já quero. Porque eu sei que desse pro Prime tá perto, tá chegando. Tá? O Andréas Pereira, cara, tem que ser titular, não tem, né? Ele mostrou que joga de 8, joga de 10, joga de 11 e joga até de 5 se for preciso, tá tudo certo.
Felipe Anderson, o Felipe Anderson não tem como, ele tem um toque totalmente diferente. O Felipe Anderson não vai ser o craque do time, ele não vai ser aquele cara que nego vai chegar no final da competição e falar assim, cara, Felipe Anderson é o melhor jogador do time. Ele não vai ser esse cara, mas ele é o carregador de piano, ele é o cara que a hora que tá todo mundo afobado, ele recebe a bola calma, ele dá umas respiradas, ele segura, ele organiza. Ele é o cara do toque de classe, ele é o cara que recebe a bola e ninguém tira a bola do pé dele. Muito bom, tô gostando muito desse meio de campo do Palmeiras. E aí o que dizer... Opa, prendeu aqui. E aí o que dizer de Flaco Lopes e Vitor Roque? Cara, o Flaco Lopes é basicamente um quinto homem de meio de campo. Ele volta no meio de campo, ele vem organizar, ele tira... Olha, isso é outra coisa que ninguém tá falando. O Flaco Lopes, ele tem feito o seguinte movimento. Ele está no ataque ao lado do Vitor Roque, ele desce para o meio de campo. O que ele faz com isso? Tira a marcação dele, que é normalmente o zagueiro ou um volante, sai junto acompanhando ele tira esse cara, ele arrasta esse cara quase até a intermediária do campo de defesa do Palmeiras. Só que aí, quando ele recebe a bola no meio, quando o Flaco Lopes recebe a bola no meio, ele, em um toque, ou limpa esse marcador, ou ele deixa o Vitor Roque na cara do gol. Então, pro Vitor Roque ficar no mano a mano, ou ficar no 1 contra 2, é muito fácil. Quando o Flaco Lopes desce, tira essa marcação, deixa o Vitor Roque sozinho, e o Flaco Lopes com espaço, foram os últimos gols dele, né? Os últimos gols nos últimos 5, 6 jogos dele foram todos assim. Quando ele recebe a bola no meio, para receber, fazer o giro, ou receber de frente para o campo aberto para ele, ninguém pega o cara. Ninguém pega o cara. Nosso Lionel Flaco Lopes tá uma fase fantástica. E Vitor Roque. O que aconteceu com o Vitor Roque? Não, ou melhor, o que aconteceu com o Ancelotti que não levou o Vitor Roque para a seleção? Não, ó, o Vitor Roque já está merecendo seleção brasileira, tá? Nós não temos na seleção brasileira nenhum centroavante, nenhum atacante com a característica do Vitor Roque. Do cara que briga, que vai trombar, que briga, que vai para cima, que não desiste de bola. A gente não tem ninguém com esse perfil na seleção brasileira. E digo mais, é isso que a gente precisa na seleção. Na seleção brasileira é desse tipo de jogador que a gente precisa. A gente precisava de um Vitor Roque zagueiro, um Vitor Roque goleiro, um Vitor Roque direito, um Vitor Roque esquerdo, 3, 4 Vitor Roque no meio de campo e um Vitor Roque no ataque. Que é para brigar, para poder brigar por essa bola e ir para cima. Isso que a seleção brasileira precisa. Então, Ancelotti, acorda aí, né? Olha o Vitor Roque aqui, pô, o garoto já merecia. O que ele tá fazendo já merece ser convocado e ir pro grupo sim, tá? Então, eu sei que não foi para esses 2 confrontos aí, Coreia e Japão, mas ano que vem já começa a olhar diferente aí pro garoto. Ele já tá bem pra caramba já melhorou muito. E o nosso Verdão liquidou o jogo contra o Vasco, né? Foi absurdo o jogo de ontem. Aí eu vi algumas pessoas reclamando, não, o Palmeiras só joga o primeiro tempo, pô, por que não joga o segundo tempo assim? Ah, de verdade, porque não precisa. De verdade, porque não precisa. Porque jogou o primeiro tempo, liquidou o jogo 3-0, chega no segundo tempo. Até dá um gás, tal, não sei o quê, mas vê que os caras não vão reagir, não vão conseguir fazer nada. Aí dá uma segurada, vamos se poupar pro próximo jogo. É isso. O próximo jogo do Palmeiras é contra o São Paulo, no final de semana. É um jogo importante, né? É importante por 2 motivos, né? Porque a gente sempre, né? Todo palmeirense sempre diz, corintiano é rival, São Paulino é inimigo, né, historicamente. Então, a gente tem que ganhar. É lá no Morumbi. Se a gente ganhar, a gente se mantém ali, ó, no cangote, né? Dando aquela cafungada no cangote do Flamengo. A gente ganhando, a gente se mantém ali e afunda mais as tricas, né? Então, se é para afundar, vamos afundar sem dó. Sem dó, vamos afundar sem dó. Beleza? E galera, hoje tem Flamengo e Cruzeiro, né? No Maracanã. Jogão aí que o Flamengo perdendo não perde a liderança, mas diminui a vantagem que tem em cima do Palmeiras, o que é muito bom pra gente. Acho bem difícil o Cruzeiro ganhar do Flamengo lá.
Mas, sei lá, né? Tem lei do ex, tem Gabigol, quem sabe. Vamos torcer pro Cruzeiro aprontar uma pra cima do Flamengo. Um empate já não é uma coisa ruim, né? O Cruzeiro ganhando hoje, ainda que ele passe o Palmeiras na tabela, o Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro, então o Palmeiras ainda tem chance de buscar esses pontos aí em cima do Cruzeiro. Por isso que eu acho que a vitória do Cruzeiro pro Palmeiras hoje seria o mais interessante, beleza? É isso, galera. Deixa um comentário, deixa o like, se inscreve no canal, vem fazer parte do nosso pacto, vem trocar uma ideia. E um vídeo da CBF eu vou fazer sim, hein? Vou fazer esse vídeo da CBF e vou fazer o vídeo da lesão do Paulinho, não esqueci, tá? Prometi lá no começo do canal, vou fazer o vídeo da lesão do Paulinho, mas quem sabe agora na da FIFA a gente faz esses 2 vídeos aí, até porque o Paulinho tá se recuperando bem, beleza? É isso, galera, vem com a gente, bora, vamos lá? Avante palestra!